E aí, gente, beleza? Tudo certo? Vamos para a segunda parte aí da aula sobre cartografia, trabalhar um pouco com escalas agora, que é o mais interessante, né? Vamos mexer um pouquinho aí com a matemática dentro da geografia, beleza? A gente já falou na outra aula, na introdução à cartografia, sobre os dois tipos de escala que a gente tem aqui do meu lado aqui, né? Em forma resumida aqui, quando a gente vê ali naquele roxinho falando sobre escala numérica, a gente está vendo 1, 2 pontinhos, 500 mil, tá? Se lê assim, 1 para 500 mil, certo? 1 para 500 mil. Os dois pontinhos que aparecem ali é o símbolo da divisão, ok? Ou seja, é como se o número 1 representasse aqui um espaço qualquer, né, que foi diminuído 500 mil vezes. Geralmente esses números são bem grandes, 2 milhões, né, o globo, o mapa mundi, quando a gente leva para a sala, é 1 para 32 milhões, o globo é 1 para 42 milhões, sempre são números muito grandes, porque a gente está representando um espaço muito grande, né, numa folha, numa cartolina, né, dependendo do tamanho aí, mas geralmente tem que se diminuir muito para caber ali. E aqui do meu ladinho eu tenho a escala gráfica, né, que é a escala mais utilizada de todas, né, porque ela facilita muito a vida. Já vou explicar na sequência ali o porquê, na questão de eu querer saber as distâncias reais entre os pontos, de eu pegar uma régua, né, e tal, como aparece aqui nesse laranja aqui, ó, tá me mostrando aqui, eu não tô com a régua na mão e também aqui o vídeo, dependendo da tela que vocês vão ver, vai aparecer maior ou menor, mas digamos que ele está fixo, eu vou ali, pego uma régua, coloco ali embaixo daquela escala gráfica ali, e entre o 0 e o 5 tem 1 centímetro, né? Entre o 0 e o 5 ali tem 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro da régua vale 5 quilômetros na realidade. Ou seja, se eu pegar 2 centímetros, que é o dobro de 1, né, vai valer 10 quilômetros, porque 10 quilômetros é o dobro de 5. Né? Uma relação bem fácil de se fazer aí, certo? Quando a gente vai trabalhar com as contas, então, não tem nenhuma complicação. Eu vou tentar passar aqui para vocês a forma mais simples de se fazer isso, sem complicações, né? E vamos lá, beleza? Seguinte, tudo que apareceu aqui nesse mapa aqui do meu ladinho aqui está um pouco exagerado, né? Eu aumentei ali principalmente para vocês verem a escala e ter uma régua aqui em cima de mim, que é o instrumento mais utilizado para se fazer o cálculo. Na verdade, né, hoje a gente tem tudo na palma da mão, como eu já falei em outras aulas sobre localização, sobre GPS, né? A gente clica aqui, clica ali, já está tudo certo, a gente não precisa fazer cálculo, não precisa fazer nada, está tudo pronto para a gente. Se eu quero saber a distância de uma cidade para outra, eu entro ali no Google Maps, no Waze, ele já me diz o tempo que eu levo para chegar, já vai me dizer até se tem muito trânsito, enfim. Não é mais tanto comum, mas é bom a gente usar isso aqui para a gente exercitar um pouco nossa mente, porque, enfim, é isso que nos torna aí diferenciados, né, do restante aí, conforme a gente vai evoluindo a nossa inteligência, né, treinando ela, digamos assim, ok? Então é o seguinte, vocês estão vendo aqui o mapa da Espanha, que aparece um pedaço de Portugal, mas está tudo em linha reta, tá? Geralmente pode-se usar uma régua, mas antigamente, um pouquinho mais profissionais, né, aqui em cima de mim eu tenho uma régua também, na verdade, na forma de querer medir em centímetros, até mesmo em metros, mas não é um instrumento reto. O nome disso aqui em cima de mim aqui, ó, é curvímetro, certo? Olha o nome, curvímetro. Já pelo nome já dá para saber, né? Ele mede curvas, certo? Aqui em cima, bem aqui em cima de mim, aqui, ele tem uma rodinha aqui nessa pontinha aqui, ó, que conforme ele encosta no papel, né, na superfície, e ele vai girando, ele vai contando, né? Ele tem um contador ali em centímetros, ele vai girando aquele mostrador ali, vai dizendo quantos centímetros deu. Por quê? Porque a distância entre as cidades não é em linha reta. Né? É difícil tu encontrar um lugar que sai de uma cidade e vai para outra e a estrada seja totalmente reta. Como vocês veem aqui no exemplo aqui, ó, entre Videira e Tangará, né, duas cidades catarinenses, olha ali, eu tenho que, né, fazer algumas curvas nesse caminho por causa do relevo, por causa de propriedade, por causa de um rio, por causa de alguma coisa. Enfim, as estradas dificilmente vão ser retas. Então eu vou ter que pegar um curvímetro e medir a distância real entre os pontos dessa maneira, ok? Sabendo essas coisas, né, o que é mais importante, o que é mais importante de tudo quando eu vou fazer um cálculo com escala, independente de ser gráfica ou numérica, é eu fazer uma relação, né? Eu tendo uma relação, digamos, de tanto vale tanto, eu consigo usar a regrinha de 3 facilmente, né? Eu vejo muita gente quebrando a cabeça com várias situações e a regra de 3 ela nos ajuda o tempo todo, né? Eu vejo gente falando, mas quantos por cento, uma sala de 35 alunos, só 15 estão fazendo as atividades remotas. Isso representa quantos por cento? É fácil fazer a conta. Se 35 alunos são ao todo, 35 vale 100%. 15 alunos vai valer X.
né? E aí faz a regrinha de 3. Caso vocês não lembrem a regrinha de 3, eu vou aproveitar o momento aqui para reexplicar ela para vocês, né? E elas vão ajudar vocês em vários momentos, ok? Então aqui eu estou numa situação que eu quero saber a distância real entre Curitiba e Blumenau. Né? Pode estar pequeno aí para vocês, mas é entre Curitiba e Blumenau, ok? Digamos, né? Aqui já está obviamente pronto o cálculo, né? Eu posso botar na internet e vai achar facilmente, ok? E tem uma escala gráfica aqui embaixo, aqui, ó. Digamos que eu peguei a minha régua, coloquei a régua bem certinho lá embaixo, né? Fui lá, ajeitei, e entre aquele 0 e o 25, entre o 0 e o 25, eu descobri que a distância entre aqueles dois lugares é de 2 centímetros, 2 centímetros, ok? Ou seja, eu acabei de fazer uma relação, né? 2 centímetros da régua valem 25 quilômetros na realidade, ok? Mas qual é a distância entre Blumenau e Curitiba, afim, né? Agora, digamos que eu peguei um curvímetro, porque é cheio de curvas, coloquei em cima do mapa, fui percorrendo ali e tal, e achei que a distância entre esses dois pontos é de 18 centímetros. Certo? Entre Curitiba e Blumenau no mapa é 18 centímetros. Quanto que vale 18 centímetros na realidade? Não sei, é o que eu quero descobrir. Então, 18 centímetros valem X, certo? Montei a minha conta, montei a minha regrinha de 3. Por que se chama regrinha de 3? Porque eu tenho 3 dados, eu tenho o 2 centímetros, eu tenho 25 quilômetros, eu tenho 18 centímetros e falta um quarto dado. Então, regrinha de 3. Né? Eu tenho 3 dados para achar o quarto dado, que é o meu x nessa questão. Como é que funciona o cálculo agora? Multiplica em x. Olha só que interessante. Ó. O que está em cima de um lado multiplica pelo de baixo do outro, e o que está debaixo do outro multiplica pelo de cima do outro lado. Sempre invertendo em x. Ou seja, 2 centímetros vezes x, né? E também 18 centímetros vezes 25. No caso aí eu esqueço as unidades, uso só os números. 2 vezes x é 2x, certo? É um número vezes uma letra, né? Não é possível fazer essa multiplicação. 18 vezes 25, 450, ok? Agora, segue aí o cálculo, né, matemático, né, em que o número 2 está de um lado multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo 450 dividido por 2. Né? 2x é igual a 450, x é igual a 450 dividido por 2. X é igual a 225. Opa! O que é esse 225? 225 é a distância, 225 quilômetros, é a distância real entre Blumenau e Curitiba, certo? Né? Aqui eu tentei fazer o mais próximo da realidade mesmo entre essas duas cidades, né? Eu acho que depois eu fui ver que dá 217, dependendo do caminho, mas enfim, para dar esse exemplo aqui para vocês, né? Dependendo de onde a pessoa quer chegar em Curitiba e de onde ela vai sair de Blumenau, pode fechar realmente os 225 quilômetros entre essas duas cidades. Beleza? Essa parte aqui é bem tranquila, né? Caso vocês não tenham entendido, né? Volta o videozinho ali, vai com calma, que não tem erro. É bem fácil mesmo, certo, gente? A escala numérica é um pouquinho, não sei se mais fácil ou mais complicado, depende da visão, ok? Seguinte, eu tenho um mapa aqui mais antigo e eu inseri até mesmo aqui, só que agora que vem aquela história que eu lá no comecinho eu disse para vocês, ó, a escala gráfica ela é mais utilizada porque ela facilita muito a vida das pessoas no que diz respeito a aumentar e diminuir o tamanho do mapa. Digamos que eu quero fazer uma cópia, eu aumento o mapa, eu faço uma cópia menor, eu diminuo o mapa e assim por diante. Toda vez que eu aumento e diminuo o mapa, a escala aumenta e diminui junto. Certo? Ou seja, ela sempre vai ser proporcional ao que eu aumentei ou o que eu diminuí do mapa. Então, o cálculo sempre vai dar certo. Se eu pegar esse mapa que está aqui do meu lado, colocar numa copiadora e diminuir ele, o número vai continuar 2,79 milhões. Entendeu? Ou seja, não vai mais transmitir a realidade. Ele só é 1 para 79 milhões do tamanho que ele está aqui do meu lado. Se eu aumentar ou diminuir ele, esse número também vai ter que mudar. Mas numa cópia, não vai acontecer isso de forma automática. É um número fixo. Entenderam? Certo? Então não é tão comum assim a gente usar. Mas vocês lembram que se eu estou lendo que esse mapa é 1 para 79 milhões, isso quer dizer que esse mapa aqui do meu lado, ele é 79 milhões de vezes menor do que o território brasileiro para caber aqui e ficar desse tamanho. Certo? Beleza? Agora, como que eu faço o cálculo? Gente, é um macetezinho, tá? Eu tenho uma tabela de conversão que eu coloquei aqui em cima aqui agora, que vocês vão visualizar o seguinte. Procura ali aonde que está o centímetro. Acharam o centímetro? Certo?
Procura onde está o quilômetro, certo? O centímetro está na segunda coluna, né? O quilômetro está na última coluna, ok? Olha lá quanto que é 1 quilômetro. Tá vendo? 1 quilômetro é o último número branquinho lá embaixo, ó, 1 quilômetro. Vai no centímetro e vê quantos centímetros correspondem a 1 quilômetro. Viram esse número? Acharam 100 mil? Não é isso? Ou seja, 100 mil centímetros valem 1 quilômetro. Essa é a relação. Vocês já descobriram a relação. 100 mil centímetros vale 1 quilômetro. Basta eu fazer a conta e cortar 5 casas decimais. Eu até botei aqui que pode ser no final, mas pode ser no começo da conta também. Professor, tá meio doido. Vamos fazer um exercício que vocês já vão tirar essa dúvida, tá? Temos aqui uma escala numérica, né? Eu vou pegar o exemplo aqui que eu estivesse saindo do Rio de Janeiro, indo até Vitória, dá 5 centímetros. A escala desse mapa aqui diz que esse mapa aqui é 1 para 7 milhões e 700 mil, ou seja, esse território aí do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, um pedacinho de São Paulo, um pedacinho da Bahia foi diminuído 7 milhões e 700 mil vezes. Qual que é a distância real entre a cidade do Rio de Janeiro e Vitória? Só que nesse caso aqui está em linha reta, ok? Peguei a régua, simplesmente botei em linha reta, não estou indo por estradas, digamos que eu só quero saber a distância mesmo em linha reta. O que eu faço? Ué, 1 centímetro vale 77 quilômetros. Por quê, professor? Ué, lembra que eu falei no slide anterior? Vou voltar ele aqui rapidinho, ó. 100 mil centímetros vale 1 quilômetro. Cortar 5 casas decimais no resultado final. Ou também posso cortar no início. É indiferente, o resultado vai dar o mesmo. Certo? Então, se eu tenho 7 milhões e 700 mil, se eu cortar 5 casas decimais, o que é isso? Simplesmente, nesse caso aqui, cortar 5 zeros. Então, acompanha comigo. Ó. Corta 1 0, 2, 3, 4, 5 zeros. Sobrou o número 77. Não é isso? Ou seja, 1 centímetro vale 77 quilômetros, porque eu converti os centímetros para quilômetro cortando as casas decimais. Beleza? Então, agora continua a conta igual à escala gráfica. Olha só, 5 centímetros, que é a distância que eu peguei do Rio de Janeiro até Vitória na minha régua, equivale a x. Mesma coisa, multiplico em x. Beleza? Multipliquei em x. 1 vezes x, 1x, ou seja, basicamente x. 5 vezes 77 é igual a 385. Acabei a minha conta. Ué, não tem que dividir por 1 porque é um x? Gente, 385 dividido por 1 é 385. Por isso que nesse caso, pode até fazer já a multiplicação direta, porque sempre vai ser o 1. É sempre o 1 que aparece na escala numérica ali na frente. Não vai aparecer outro número. Certo? É sempre 1 para tanto, 1 para tanto, 1 para 700 mil, 1 para 8 milhões, 1 para 42 milhões e assim por diante. Então, na verdade, qual é o resultado que eu cheguei? X é igual a 385, ou seja, entre Rio de Janeiro e Vitória, a distância em linha reta é de 385 quilômetros. Beleza? É isso aí, gente. Um abraço a todos, espero aí que a aula tenha sido boa como foram as outras, né? E como serão melhores as próximas. E aí é isso que o tio quer passar para vocês hoje, beleza? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem buscar mais assuntos aí na internet, né? E também tem as nossas atividades síncronas para a gente sempre estar conversando aí e tirar as dúvidas de maneira mais direta conversando pelo Google Meet, ok? Um abraço a todos, é isso aí.